Olá pessoal, eu sou Ronaldo Santana, autor e ilustrador, e conversei com as escritoras Kátia Pino e Jéssica Sanz sobre literatura infantil e juvenil. Foi um papo bem diverso, explorando várias faces desse universo tão vasto. Sem mais demora, vamos para a entrevista. Para começar, obrigado, Kátia, por ter aceitado o convite da gente aqui da FLI para vir falar do seu trabalho, falar dos seus livros e sobre esse tema que a gente acha tão importante, que é a literatura infanto-juvenil. Mas antes de entrar nesse ponto específico, eu queria, obviamente, que você se apresentasse para os leitores, para as pessoas que estão nos assistindo. E eu já quero começar te fazendo uma pergunta, que é o seguinte: eu sei que você é psicóloga, e você já clínica há muito tempo, mas e o seu primeiro livro, que é Lili, a Estrela do Mar, né, ele, pelo que eu sei, você tirou ele da gaveta em 98, o publicou em 2007. Mas você já clinicava antes de 98. Então eu te pergunto, existe alguma correlação nessa história com os seus pacientes, que eu sei que você já tinha pacientes, crianças, né, nesse período, se isso tem alguma coisa a ver com a sua experiência enquanto psicóloga, ou se não, se você realmente é uma história que é totalmente uma verve sua, era uma coisa que você tinha até há mais tempo. Então, se apresenta e conta para a gente sobre a gênese desse livro, por favor. Bom, primeiro, assim, é muito bom estar aqui mais outra edição, né, da Feira Literária de Resende, que eu já participo há algum tempo. Fiquei muito feliz com o convite para esse bate-papo. Eu sou Kátia Pino, escritora, psicóloga, terapeuta floral também, eu sou terapeuta floral, atualmente dentro da parte de saúde, é o que eu lido, né? A psicologia, eu dei já uma parada há algum tempo para me dedicar exclusivamente à literatura, mas ela sempre me chama de alguma forma e me chamou através da terapia floral. E eu escrevo desde menina, na realidade eu escrevo desde os 12, 13 anos, sempre fui muito boa em redação na escola, os professores sempre me incentivaram. Eu fiz um teste vocacional na época, né, na escola pública, na década de 60, 70, por aí, e já saiu lá que eu deveria ser escritora. Mas o que acontece, né? A família, meu pai, não, você tem que fazer alguma coisa que dê dinheiro. Né? Aí eu já tenho aquele pensamento, escritor não vive, escritor é um hobby, né? Não é uma profissão, na época, nisso. E aí eu fui tentar medicina, depois não passei, tentei psicologia, porque era dentro de uma área que eu queria trabalhar, então fui para psicologia, e assim, a psicologia me ajuda muito nos escritos. Mas a Lili, especificamente, a Lili, ela nasceu quando eu tinha uns 15, 16 anos. Foi uma história um pouco assim baseada em experiências próprias. Tanto que eu falo que a Lili, ela tem o formato da literatura infantil, mas ela fala de coisas que qualquer ser humano de qualquer idade já pode ter passado em sua vida. Tanto que ela esgotou numa feira de livros em Poços de Caldas, a primeira edição esgotou lá, porque as pessoas compravam para si, porque refletia um pouco da história delas, e compravam para dar de presente não só para crianças, para outros adultos que também estavam passando por essa fase. Porque eu tenho um carinho especial pela Lili, a Lili é o meu carro-chefe, e ela me abre caminhos com os adultos, com as crianças, e ela é assim, é uma história de autoaceitação, que a Lili, ela não gostava de ser uma estrela do mar, ela queria ser uma estrela do céu, porque ela achava que ela ia ser mais feliz se ela fosse uma estrela do céu. Então, ela vai atrás de sonhos. Algumas pessoas passam por essas coisas, já acham sempre que a grama
do quintal do vizinho, é mais bonita, é mais verde. Ah, minha vida é sem graça, eu sou sem graça. E esquecem de olhar aonde vive essa verdadeira felicidade, né? Então, Lili vem mostrar isso, que serve para adultos, para crianças. E aí, já que estamos falando desse livro, é lógico que você não escreve só literatura infanto-juvenil, né? Mas hoje vamos focar nela, né? Porque eu quero que você fale para a gente, na sua percepção, quais são as características essenciais de uma literatura para esse público, né? Infanto-juvenil. Olha, eu costumo muito usar como referência o escritor e professor Joel Rufino, e ele fala que a literatura infantil ou infanto-juvenil, ela é uma literatura como qualquer outra, né? Ela exige densidade temática, talento, verdade, né? Você porque a criança é um público muito exigente. A criança não é um público fácil. O adulto ainda disfarça quando não gosta, né? Assim, Verdade. Gostei, né? Mas a criança não, ela vai te dizer, não gostei, não é isso que eu quero, não tá legal. Então, as características são principalmente como o João fala, que tem que ter a pessoa que escreve, ou a literatura tem que ter uma densidade temática, uma densidade formal, e principalmente tem que ter verdade, né? Ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser convincente, que eu acho que nossa conversa foi assim, muito boa, porque vem depois desse Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti 2021 premiou como livro do ano um livro infanto-juvenil. Então, eu acho que vem coroar a importância que tem a literatura na formação das pessoas, na formação dos jovens. Então, tem que ter verdade, né? Ela tem que se valer de uma linguagem literária mesmo, né? Porque, assim, a criança, ela está aprendendo a conhecer, a criança, o jovem, né? Está formando seu pensamento racional. Então, ela não tem ainda isso. Ele vai formar. Ela estranha o mundo é cheio de estranhezas, né? Cheio de coisas estranhas que a gente tem que aprender a conhecer, e a gente está sempre aprendendo, até adulto, de vez em quando a gente também tem... se choca um pouco com o que o mundo oferece. As histórias infantis, as narrativas, né? Elas eu acho que devem trabalhar assim, principalmente para a criança reconhecer o seu lado humano ali dentro. E saber que ela pode resolver seus conflitos através dela. Seja medo, seja raiva, seja dor, seja inveja. Isso é humano. O que ela vai fazer com isso, né? O que ela vai fazer com isso é que eu acho que a literatura ajuda, mostrando caminhos, mostrando alternativas, mas não apresentando nada pronto, porque a criança ainda não tem esse racional completo, mas dando alternativas. Então, eu acho que quando o escritor for escrever para a criança, ele tem que ter essa ideia prévia na cabeça, né? De que você tem que trabalhar a linguagem, você tem que trabalhar o simbólico, você tem que trabalhar, ou o ideal seria, né? Vamos dizer assim, porque a literatura infantil tem essas características de ajudar a criança a conhecer o mundo em que ela vive, o mundo em que ela está, e como atuar, como transformar, né? Se reconhecer ali naquela história, e com seus conflitos, porque o mundo não é cor-de-rosa, né? Bom dia, Jéssica. Muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar com a gente mais uma vez
sobre a sua história, sobre os seus livros. E, por favor, apresente para as pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho, fala um pouquinho de você e das suas obras, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Jéssica Sainz, eu sou escritora, sou autora da trilogia Maia Fujita, é uma série de livros de fantasia e aventura, voltada para o público infanto-juvenil. Recentemente eu também lancei o meu livro Dominus, que vai ser uma nova trilogia, mas ainda está no primeiro livro, que é mais focado na aventura, mas também tem fantasia, uma fantasia urbana. E também tenho o Purple, que é uma coisa nova, que é um romance voltado para o público que gosta de K-pop. Então, são vários gêneros, várias coisas, e sempre voltado para aventura, para o infanto juvenil, e estou sempre experimentando coisas novas. E, mais uma vez, estou aqui na FLI, já faz vários anos que eu participo da FLI, e sempre estou aqui, é uma das minhas feiras favoritas, talvez a favorita, então estou muito feliz de estar aqui de novo. Eu quero muito chegar nos seus outros livros, mas antes disso, eu tenho que fazer essa pergunta. Seria errado da minha parte acreditar que você prefere passar as suas mensagens de uma maneira mais simbólica do que tão direta, né? Como você mesmo deu exemplo, não devemos bater no amiguinho. Isso aí é muito conselho de mãe, né? Não é bem um dever da literatura, né? Dizer o que você deve ou não deve fazer, né? Mas pegar esse sentimento e transformar ele de uma outra forma e se aproveitar de símbolos, né? Você gosta de trabalhar dessa maneira? Sim, alguns são mais simbólicos. Alguns livros meus infantis, eles são mais simbólicos. E eu acho que a minha formação me direciona para essa forma de trabalho. É trabalhar, deixar a imaginação correr, né? Despertar o gosto pela literatura, pela imaginação, você trabalhar a imaginação, trabalhar os símbolos, e ajudar a formar uma pessoa, um ser humano. Eu sempre falo de conflito. Por que eu falo de conflito? Porque, assim, não é uma crítica, mas é uma observação. Eu vejo muita literatura hoje, assim, infantil, apresentando para a criança um lindo mundo cor-de-rosa, né? É sempre tudo, todo mundo é amiguinho, todo mundo é isso. Sim, isso ensina de uma certa forma. É uma forma de mostrar que você pode ter uma atitude diferente, ser amigo e tal. Mas, e aí? E aí, quando você encontra uma dificuldade? Então, eu vejo, assim, hoje em dia os pais educam seus filhos só para a alegria, né? É ruim isso? Não. Mas aí, assim, tem tudo, a criança tem tudo, dá tudo que ela quer, não diz nunca um não, né? Assim, de isso agora não pode, isso não dá, dentro de um determinado limite, e aí cresce os adultos que acham que podem tudo e que é válido passar por cima do outro. Meu pai me dava quando eu era pequena, eu mereço, sou, né? Eu sou super, né? Então, sou a princesa, né? Hoje em dia tem muita coisa, princesa. Gente, a princesa também enfrenta dificuldade, né? Enfrenta as bruxas, enfrenta as madrastas, são abandonadas na floresta, né? E faz o quê? Grita, desespera. Então, eu acho que o simbólico ajuda, tanto que, por exemplo, toda criança, eu falo toda porque é uma coisa assim, de experiência, ela tem uma história preferida. Sabe? Conta essa história para mim, conta de novo, conta para mim. Por que a criança gosta tanto daquilo? Porque ela está reconhecendo alguma coisa que ela precisa trabalhar. Consciente? Não. Emocionalmente, dentro da experiência que ela tem, ela gosta, se identificou naquela história, ela percebe que ali, ela repetindo, ela vai aprender alguma coisa com aquilo, e ela está elaborando aquele conflito dela.
mesmo que você opte como escritor e por uma outra linha de forma de escrita, mas você pelo menos fica sabendo o que é que tem por trás daquela história, o simbolismo, a importância para a criança. E a gente mesmo tem as histórias preferidas. Eu aposto que você, Ronaldo, tinha uma história preferida ou tem até hoje. Com certeza. Né? E até como adulto, às vezes a gente lê um livro que transforma a gente. Ah, por quê? Porque ele ditou uma regra que você tinha que seguir? Não. Porque você se identificou com aquela vivência, com aquelas experiências que o personagem passou. A literatura é isso, é transformar o humano num ser humano melhor, né? Eu acredito nisso, né? Reflexivo, né? Em um mundo dividido entre ricos e pobres, ter dinheiro é apenas o primeiro passo. No topo da elite, a busca pelo poder ganha lugar onde a magia se esconde, onde criaturas habitam e nada é o que parece. Ter status é o resultado de suas ações e do quão longe você chega para mostrar o seu valor. Assim nasceu a Dominus, a ligação das 10 maiores empresas de cada país. Quem estaria disposto a se arriscar? Então, assim, Jéssica, eu queria saber de você como é que foi para você, desde a FLIR anterior até agora, como é que você tem feito para divulgar os seus livros e continuar o seu trabalho porque você não é só escritora, né? Você também é a própria editora, você edita os seus livros, né? Então, eu imagino que toda essa loucura que tem acontecido nesses 2 anos, né, quase 2 anos, tem interferido muito nas suas estratégias para continuar essa divulgação. Então, conta um pouquinho para a gente. E aí, aproveita, que eu sei que você tem um livro novo, que não é de aventura, curiosamente, né? Você já está aventurando num outro gênero literário, Sim, ele né? E que eu acho que tem tudo a ver com esse momento também, né? Então, conta para a gente como é que tem sido isso para você. Então, na última feira eu estava divulgando a Dominus Experience, que foi uma estratégia que nós tivemos para lançar Dominus. Que Dominus até o momento não tinha sido lançado, até agora não foi, na verdade, lançado em nenhuma feira presencial e, portanto, não tinha sido lançado de uma maneira oficial. Então, eu quis criar esse evento para chamar uma atenção na internet, que é muito difícil, mas quis criar esse evento, então foi uma coisa assim, cheia de gente, no sentido de colaboradores, né? Tive vários amigos que me ajudaram para produzir, porque foi uma coisa bem grande. A gente fez trailer, a gente fez post, a gente fez um monte de coisa, né? E aí eu estava começando a divulgar, trouxe aqui para a feira, então agora já estamos no momento que a gente passou da Dominus Experience. Foi uma experiência muito legal. Tivemos um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Foi uma coisa gigante e tal. E eu gostei muito de ter feito, eu gostei muito de como isso ficou, de como aconteceu, e de como que, sei lá, foi realmente uma experiência muito legal. Porque Dominus, como eu falei várias vezes já, Dominus não foi lançado ainda, mas ele tinha sido, foi feito uma pré-venda, né? E aí, para bancar os custos, para ajudar nos custos da impressão. Então, essa galera que comprou na pré-venda recebeu o livro, e fora isso, não teve uma questão assim, o livro foi lançado, teve a pré-venda, mas não teve o lançamento. Então, o Dominus Experience também foi para essa questão de ter um lançamento oficial, que não daria para esperar ter uma feira para ter esse lançamento presencial. Muito se falou de Maya Fujita, mas agora entra-se numa nova fase. A Maya de jeito nenhum vai ficar abandonada, ela vai continuar sendo divulgada. Ela ainda é a minha estrelinha principal. E aí, agora estamos nessas 2 trilogias, né? Como tem 2 públicos diferentes, também é até mais fácil da gente discernir para quem a gente vai tentar oferecer numa possível feira presencial, porque o público da Maia é mais infantil, digamos assim, né? É mais a galerinha de 12 anos e tal. E o público de Dominus é mais o pessoal já do ensino médio, ali, de 15 anos para cima. As pessoas que me cercam, né, meus amigos Felipe e Camille, eles estavam bem entusiasmados. A gente quase lançou em dezembro,
do ano anterior, né? Mas falou, não, vamos fazer com calma, vamos planejar direitinho. E a gente foi com mais calma e tudo deu certo, né? A gente conseguiu criar todos os stories, todas as coisas que a gente fez. Foi um lançamento multiplataforma, então teve Instagram, teve blog, teve Twitter. Enfim, eu gostei muito. Deu muito trabalho, né? A questão é essa também. Mas deu certo no fim das contas. E eu gostei. E aí, depois disso, eu me senti pronta para lançar Purple, mesmo não tendo um livro físico. E Purple é a minha nova história, que surgiu da seguinte coisa, né? Eu estava na feira e estava lançando, né, os livros que eu já tinha, e eu não tinha um livro especificamente para oferecer para o público de K-pop, que é um público que eu gosto muito, é um público do qual eu faço parte, e é um público muito entusiasmado, sabe? Se você falar assim, ai, BTS, eles já querem comprar, já querem saber o que é e tal. Mas eu não tinha nada especificamente para essa galera. Os livros da Maia citam BTS, Domus também cita BTS, mas é só isso, não é uma história sobre, né? Então eu quis fazer um livro sobre esse mundo, essa galera aí. E eu finalmente fiz, eu criei uma história focada nisso, focada em ser tipo realmente uma fanfic, ou um dorama, alguma coisa assim, para esse público. E aí esse livro, então, conta a história da Sunny, que é uma menina coreana, o pai dela trabalha com idols, então é uma coisa que não está nem um pouco longe da realidade dela. E aí ela vai lá e começa a trabalhar para o pai dela, conhece os idols, isso não é nenhuma novidade para ela, é incrível, né? E aí a história se passa em torno disso, dela sendo a empresária, né, a manager desse grupo, e acompanhando eles para tudo quanto é lugar, né? E nisso a história se desenvolve, né? Ela acompanhando esse grupo e tendo que lidar com esse desafio, porque é uma coisa nova para ela lidar com esses idols, e daí desenvolve várias outras coisas, várias subtramas, a vida pessoal dela, a vida amorosa dela, coisas que estão envolvidas ali com a empresa, que é uma empresa muito grande, assim, é uma das 10 empresas mais ricas da Coreia do Sul, já entendeu, né? Então tem coisas escondidas ali e que ela vai encontrar. Então, essa Purple é uma história que ela tem muitas entrelinhas, muitos nichos ali, mas no geral estamos acompanhando essa nova jornada da Sunny. Bom, Kátia, daqui eu consigo ver claramente seus livros infantis, né? Não só os infantis, mas vamos focar neles hoje. Então, assim, por favor, conta pra gente agora dos seus outros livros, dá uma sinopsezinha de cada um deles, alguns comentários, né? Vamos conhecer essa sua obra. Deixa eu só falar rapidinho da Lili, que eu esqueci de falar, que a Lili, ela recebeu, essa aqui é a segunda edição, né, que a primeira edição esgotou. Então, quando ela foi publicada, ela recebeu, na primeira edição, ela recebeu o prêmio, em primeiro lugar, do Prêmio Adolfo Eisen, da União Brasileira dos Escritores do Rio de Janeiro. Então, eu vi que estava no caminho certo e por isso que eu fui me dedicar quase que exclusivamente à literatura. Então, ela me mostrou que eu estava no caminho certo mesmo, né? Aí, em 2019, eu lancei A Flor e a Feiticeira. Aí já foi... O Lili foi por uma editora, a Saramandaia, a segunda edição. E A Flor e a Feiticeira eu já comecei a fazer a edição do autor. E A Flor e a Feiticeira, ela é um conto de fadas. A ilustração da Flor e a Feiticeira ficou a cargo do Wagner Matias de Andrade, que é um ilustrador de Minas Gerais, que eu me apaixonei pela ilustração dele, né, e convidei ele para fazer as ilustrações da Flor e a Feiticeira, mostrando, colocando assim um pouco como se fosse aqueles livros infantis da época que eu lia. Então, ele envelheceu a página, fez um trabalho muito bonito, muito bacana, ele faz a diagramação também, e ele é um conto de fadas, né? A Flor e a Feiticeira é a história de um desejo, um preço que teve que ser pago por esse desejo,
E aí a Flor é tanto a menina, o nome da menina, a Flor, quanto a Flor. E a feiticeira também, que é o terceiro personagem. E nesse meio, ele é um conto de fadas, só que assim, ele tem um final meio surpreendente, né? Porque ela, ao longo da história, a Flor, que é a menina, ela toma as rédeas do seu próprio destino e ela faz o seu destino, mas tem, assim, um final totalmente inesperado. Um pouco diferente dos contos de fada, mas termina, né, com um casamento e tal. Mas tem uma situação ali, antes disso, que tem a pegada da psicologia, da psicóloga aí, no meio dessa história. Claro, Né? não Então, poderia faltar. é o conto de fadas. Isso em 2019, que aí também eu fiz já uma outra coisa de adulto, mas em 2020 a gente não parou, né? Porque, assim, o mundo parou, mas a gente não parou e salve a internet, né? É isso aí. Porque a gente resolvi tudo pela internet, né? ISBN, revisão, e ilustração, tudo isso, né? Então, eu lancei O Mistério do Pote de Biscoito. Esse aqui é uma história totalmente, assim, imaginativa, totalmente divertida. Esse é, assim, diversão pura, né? Da criança. E ele foi o texto da história, ele ganhou o segundo lugar do Prêmio Sesc Distrito Federal de Contos Infantis Monteiro Lobato, né? Que demais. Então, isso em 2010, e ele nasceu como um livro agora em 2020. Também a ilustração do Wagner, né? Então, a história é um mistério a ser resolvido. Esse aqui é o personagem, né? Aham. O Rex, né? É a história de um mistério a ser resolvido de um detetive incomum e muito esperto, com uma investigação genial, né? Aí a gente pergunta, qual será a solução encontrada para esse mistério do pote de biscoito? Esse livro parece ser divertidíssimo, com certeza. Não, esse é, assim, pura diversão, né? Que também, mas, assim, é engraçado, é bem engraçado, porque a gente nunca espera quem será, né, esse detetive, né? Quem será? Aí, no final, mais para o final do ano, de 2020, eu falei, gente, essa pandemia não vai embora, deixa eu colocar as minhas histórias para vamos povoar o mundo de imaginação, vamos povoar um mundo de boas mensagens para mudar, né, essa dinâmica, né, porque tá complicado. Então, essa é uma guardiã chamada Silvinha. Essa é uma história, assim, eu tenho muitas amigas que elas são defensoras animais. E Silvia é uma dessas minhas amigas, né? E eu falei assim, eu vou escrever uma história, eu vou pegar ela como personagem. Falei com ela, olha, eu vou escrever uma história, eu vou usar teu nome. Ela, não, tudo bem. E aí nasceu a Silvinha. Então, a história é assim, Silvinha tem cachinhos, um enorme amor pelos bichos. Ela, teimosa, não desiste nunca de ajudá-los, mesmo que se meta em muitas confusões. E isso ela se metia muito, né? Ela agora até parou um pouquinho. Então, esta história da menina heroína, né? A uma guardiã chamada Silvinha. Então, assim, é muito engraçado, porque eu conheço algumas coisas dela, e aí outras eu fui inventando, né? Porque a imaginação, quanto mais a gente escreve, mais a gente imagina, né? É aquela coisa, inspiração 1%, 99% inspiração, e aí a coisa vai rolando, vai acontecendo. Eu criei lá uma situação na história, com um pombinho, aí dei a ela de presente o livro. Aí, quando ela leu, ela virou para mim e falou, Kátia, eu tinha te contado essa história do pombo? Aí eu falei, não, eu imaginei. Ela falou, não,
porque aconteceu exatamente isso comigo. Aí, aí eu falei assim, nossa, é muito interessante, não é a primeira vez que isso acontece, né? Claro, o autor, a gente consegue ter uma certa sensibilidade, a gente inventa, mas é o que eu falo, a gente vai percebendo como é a pessoa, né? De repente pega que isso seria plausível de acontecer com ela, não sei o quê, e realmente tinha acontecido. Eu ri muito com ela por causa disso. Mas o livro tem, assim, também algumas reminiscências, outras coisas que acontecem com a Silvinha, que são da minha época de menina. Os passarinhos que tem presos na gaiola, que meu pai tinha, era uma irmã que cuidava. A roseira, que aparece na história, que era uma das minhas irmãs também que cuidava. E aconteceu o mesmo fato que acontece com ela. Assim, ela conversava com a roseira, minha irmã tinha essa coisa de conversar com os plantas. Sim. Né? E a roseira floria o ano inteiro. Minha mãe levava para o trabalho de buquezinho, que era daquela rosinha michuruca, que a gente fala que é todo dia. Ela levava buquês e minha irmã casou. E a gente continuou cuidando, molhando. A bichinha foi diminuindo, assim, já não dava rosas o ano inteiro, era de vez em quando, e depois a bichinha secou. Então, eu falei, secou de saudade de minha irmã. Então, são essas coisas que a gente vai observando no nosso dia a dia e vai transformando, né, nas histórias. Então, aqui na Guardiã tem a história da Silvinha, minha amiga inspiradora, que até o personagem é parecido mesmo com ela, que eu pedi. Sim. Né? Até hoje ela tem um cabelinho todo. Eu acho lindo. E o Wagner Matias sempre, né? Pegando muito bem, assim, captando a história. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Sim, ele é muito bom. Ele é muito bom, né? Assim, e aí eu dei, assim, vamos dizer assim, as histórias que são contos infantis, eu dei esse formato quadradinho. Eles vão ficar sempre nesse formato. Não é uma coleção, mas fica parecendo que é, porque você já vai identificando formalmente, na forma, a história infantil, que é o conto de fada. E em 2021, agora nasceu o Heitor e o Dragão. E dando esse formato do conto de fadas, as histórias que são contos de fada, dessa maneira. Né? Muito bonito. Com a página envelhecida. Então, a história do Heitor é assim. A história do Heitor é... Muito bonito. Fadas, e ele é um menino muito inteligente, mas, assim, tem uma situação do reino que impediria dele ter nascido. Mas os pais querem mais esse filho e tem mesmo contrariando uma determinação do rei. E só que, depois de um certo tempo, o rei manda fazer uma busca no reino todo para ver se as pessoas estavam cumprindo a sua determinação, porque eram tempos ruins que o mago tinha previsto, e os pais têm que tomar uma decisão muito dolorosa. Mas o Heitor era um menino muito esperto, muito inteligente, que vai enfrentar essa situação, que poderia ser uma situação difícil, dificultosa, de uma maneira muito positiva, alegre, tendo um desfecho muito interessante também, muito típico dos contos de fada, de temática masculina, que é uma classificação que a gente tem dentro dos contos de fada, né? Que na época dos contos de fada você tinha duas temáticas, que era feminina e masculina, porque você tinha naquela época padrões de comportamento muito pré-definidos e socialmente exigidos do que seria o caminho que uma mulher deveria tomar e o caminho que o menino deveria tomar, e o conto de fada é um rito de passagem, né, para a vida adulta. Então, o Heitor traz ainda essa pegada mesmo, e ele enfrenta tudo de uma maneira muito positiva. E também tem um desfecho muito, muito interessante, mostrando que as situações adversas, elas podem ser revertidas, dependendo da sua atitude. Sem dizer assim,
faça dessa maneira. Mas Claro. ele fez de um jeito que mostra que pode ser enfrentado com, mesmo que pareça adverso, pode se tornar um benefício, né? E aí ele vem de uma maneira divertida, né? Às vezes triste, mas ele é muito positivo, o personagem é muito positivo, ele vem mostrando como enfrentar isso de uma maneira positiva e transformar as situações adversas. Ah, lindo, lindo, lindo. Estou apaixonado aqui pela sua obra. Não vejo a hora da gente ter a oportunidade de ter uma FLIR presencial para a gente se encontrar e conhecer todos os livros de todos os autores. Então, todo mundo vai poder ler de graça no Wattpad, né? Mas o livro 1, Purple, ele vai ser publicado em e-book, vai ser publicado em livro físico, vai ter tudo que tem direito. Ele vai ser a estrelinha dessa trilogia. O livro é só Purple. O livro em si é só Purple. Só vai ter ele. Só que ele vai ter continuação em fanfic. Vai ser publicado no Wattpad. Então, vai ter, tipo assim, um livro 2, né? Na verdade, é uma fanfic, né? Que vai ser publicado online. E o 2 e o 3, a mesma situação. Então, assim, a ideia é que Purple é uma obra única, né? É um livro, né? Só que, como a história, assim, a história em si, ela se encerra nesse livro, mas existem mais coisas do mesmo universo, mais elementos desse mesmo universo, que quem quiser conhecer mais vai ter a oportunidade de ver no digital, gratuito, no Wattpad, certo? Isso é uma coisa legal que você está fazendo. Eu entrevistei também uma outra escritora, a Mari Salles, e a Mari Salles, ela é de outro gênero, né? O gênero dela é romance, mas, assim, ela escreve muitos e muitos livros, e todos eles saem em e-book diretamente lá na Amazon, né? E quando eu falo muitos livros, estamos falando de 100 livros, tá? Então, assim, é um outro nível, né, de produtividade. E aí eu perguntei para ela como é que ela decidia que livros ela tornava físico, né? E aí ela realmente explicou, cara, num universo de 100 livros, né, nem tudo eu posso converter para livro físico, né? Até porque certas histórias, né, foram pensadas para ser digital mesmo, né? Ou seja, pensado para você consumir ali no Kindle ou no celular, né? Então, não necessariamente são livros que foram pensados para se tornarem físicos, né? Então, assim, ela tem até isso até um papo bem interessante. Até recomendo que vocês que estão assistindo aqui assistam também a nossa conversa com a Mari Salles, que ela explica muito bem essa questão, né? E aí, então, no caso, gostou do Purple, que nesse momento ele está no Wattpad já, né? Mas no Wattpad ele já está inteiro agora ou você está publicando em capítulos? Então, ele foi publicado, né? Eu fiz parecido com Dominus, eu fiz toda uma questão para divulgar. Não foi uma imersão ou experiência como foi Dominus, mas eu fui lançando os pôsteres, apresentando os personagens, fazendo o Dreamcast, né? Que é associar cada personagem ao idol que inspirou ele. Enfim, eu fiz várias coisas, vários materiais para a galera conhecer a história, conhecer os personagens e ter a vontade de ler. Aí ele foi sendo lançado ao longo desse período, enquanto teve toda essa divulgação, ele foi sendo lançado semanalmente, ali na verdade foram 3 capítulos por semana, para não demorar muito, mas ele foi sendo lançado no Wattpad e ele ainda está lá por tempo limitado, um tempo limitado que eu não sei ainda qual vai ser, por enquanto ele vai ficar lá. Então, se você quer ler de graça, corre, vai lá ler, ou então você espera para ter o livro físico, né? Tem gente que prefere ler o livro físico, até porque o livro físico ele vai vir com materiais extras, vai vir com cenas extras, que vão fazer toda a diferença. Já teve algumas cenas extras na fanfic que eu fiquei assim, gente, se não tivesse aqui não vai fazer sentido. Mas que não estavam na original, e eu criei para o livro físico, né, para quando fosse lançar, mas alguns eu também coloquei na fanfic, porque eu achei que faria sentido. Então, tem alguns lá, mas tem muito mais cenas extras, flashbacks, para entender mais do background dos personagens, que é muito importante. E tudo isso vai estar disponível no livro físico e também no e-book, quando eles forem lançados. Mas ainda não temos previsão, porque estamos focando em Dominus. Mas então, Jéssica, nosso tempo acabou, infelizmente.
adorei esse papo, mas agora é hora de se despedir, então, por favor, dê os seus recadinhos finais para todos os seus leitores. Eu agradeço, né, pelo convite mais uma vez, agradeço também o pessoal da FLIR, todo mundo que está fazendo essa feira, que é uma feira incrível, tanto presencial quanto virtual. Eu gosto muito, como eu disse, é uma das minhas feiras favoritas. Então, é sempre bom estar aqui, sempre que tiver oportunidade eu vou estar aqui na FLIR, é sempre uma felicidade para mim. Então, o pessoal que está aqui acompanhando a FLIR, esteja sempre acompanhando, porque é uma feira sensacional. E a gente sempre vai estar aqui, tem o meu stand lá na plataforma virtual, onde vocês podem conferir as coisas, tem um pôster enorme de Purple que eu deixei lá. Deixa eu ver. Também nas minhas redes sociais, eu estou colocando bastante conteúdo sempre sobre os livros, para quem quiser conhecer mais. Os livros estão disponíveis na sua forma física na Shopee e na forma digital estão disponíveis na Amazon. Todos esses links estão no meu site e está tudo no stand lá. Dentro do site você consegue conhecer os livros, porque tem uma página para cada livro. Então, o site foi pensado realmente para quem quer conhecer. Então, você vai lá, vai ver, tem vídeo contando mais ou menos a história de cada um. E lá também tem os links para as plataformas de compra. Lembrando que na Shopee, nos livros físicos, tem um desconto especial só durante o cupom para vocês. Então, é só colocar o cupom que você vai ganhar o desconto nas suas compras. E, bom, estamos nos encaminhando agora para o final. Então, eu quero pedir que você deixe o seu recadinho final e dê para as pessoas seus links, as suas redes sociais, onde é que a gente consegue encontrar você e encontrar seus livros, caso queiram comprar, né, pela internet, né, enquanto ainda não temos, né, uma feira presencial para a gente poder se encontrar. O meu site é um e-commerce, tá? Você pode adquirir de qualquer lugar do país, é só acessar meu site, que é Kátia, com K, Pino, com 2 N's, katiapino.com.br. Aí lá você pode, você tem como fazer o pedido, já calcular valores, você tem uma formas seguras de pagamento, que é pelo PagBank, né? Então, você pode fazer de qualquer forma. Ou, se você preferir entrar em contato comigo, eu tenho o Instagram, também, que é Kátia Pino, @KátiaPino, Pino, lembrando sempre Pino com 2 N's, né? E Kátia com K. E no Facebook me encontra, tem a página Kátia Pino Escritora. Ou eu tenho um WhatsApp Business, né? Que eu uso também para o contato, que é o 21-2220-1066. É um WhatsApp também, que você, se quiser falar comigo, preferir adquirir diretamente. Mas o site atende o Brasil inteiro. Você entrando lá, você tem acesso a todos os livros, as minhas histórias, né? E você lê um pouquinho lá de cada livro, escolhe, calcula lá os valores do frete, tranquilo, muito fácil. E assim, o recado que eu tenho sempre é: leiam e leiam. O que for? História em quadrinho, literatura, livro infantil, contos, jornal, né, que agora quase não tem mais o físico, mas tem. Leia na internet, não interessa, leia. O importante é a gente trabalhar para a gente ser cada vez melhores como seres humanos. Muito obrigado, Kátia. Obrigado demais. E te espero na FLIR presencial em 2022. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Então, muito obrigado, Jéssica. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.